Então, tudo bem? Olha só, vamos responder aqui a pergunta da Sara, tá? A Sara perguntou o seguinte, como que usa os porquês? Ela tá cansada, né, de olhar, de pesquisar na internet, e mesmo assim ainda fica aquela dúvida, ainda fica aquele monte de conceito e ela ainda não ajustou assim, né, a relação entre eles. Então vamos lá, é muito fácil, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, a gente tem que pensar qual é a formação deles, tá? São palavras, são combinações de palavras, né, como é que funciona. Então, o primeiro caso aí é o porquê, né, que a gente tem em duas palavras. Por quê? Que a gente costuma, né, naquela forma coloquial de falar o porquê separado. Na verdade, são duas palavras. O por é uma preposição e o que é um pronome interrogativo. Então, nesse caso, um porquê é só a gente imaginar que implicitamente está a palavra motivo ou razão. Por que motivo? Por que razão? Aí sai um porquê em duas palavras. Por exemplo, por que você faltou a aula ontem? Né? Por que motivo? Por que razão você faltou a aula? Então, por que vocês estão olhando para mim dessa forma? Por que razão? Por que motivo estão olhando para mim dessa forma? Então, esse é o uso, né, do primeiro porquê. O segundo uso do porquê, que seria a mesma coisa, né? Esse porquê sendo o que acentuado, tá? Nesse caso, é porque a gente tem uma mesma relação, uma mesma estrutura de pronome, tá? Interrogativo, acompanhado de uma preposição. Só que nesse caso, pela posição que ele ocupa na frase, quando ele está no final da frase, fazendo aquela pergunta direta, né? Acompanhado de um ponto final, ou de um ponto de exclamação, ou de um ponto de interrogação, ele está finalizando a frase, né? Você finaliza com uma pergunta. Então, nesse caso, o que fica tônico, por isso ele leva o acento, tá? Então, é mais ou menos assim, você não veio à aula ontem, por quê? Tá vendo que é aquela pergunta assim, direta, né? Você tá olhando demais para mim, por quê? Aí, nesse caso, nós temos o porquê separado, duas palavras, e o que, por ser tônico, leva o acento. Então, é um uso bem específico, né? Bem pontual. Tranquilo? O terceiro uso do porquê, que é o mais simples, é o mais fácil de todos, o porquê junto. Quando a gente fala o porquê junto, ou em alguns casos alguém fala assim, o porquê de resposta, né? Na verdade é porque ele é uma conjunção. Então, sendo uma conjunção explicativa, ele une, né, dois enunciados. Você fala alguma coisa inicialmente e logo em seguida você vem com a justificativa, com uma explicação. Então, ele é o porquê junto. Você não veio à aula ontem porque estava doente? Ela não conseguiu terminar os exercícios físicos porque já estava exausta. Então, esse porquê, justificando, explicando alguma coisa, é o porquê junto, tá? Sempre nesse sentido. O quarto uso do porquê seria aquele porquê junto, acentuado. Nesse caso, gente, ele é um substantivo, tá? Inclusive, ele é um sinônimo, vamos dizer assim, de motivo ou razão. Do substantivo motivo e do substantivo razão. Então, você pode até usar essa equivalência na frase, né? Fazer uma substituição mental para ver se funciona. E, normalmente, você vai também perceber que ele é um substantivo porque ele é acompanhado por um determinante, ou seja, um artigo. Então, você fala assim, não sei o porquê da sua falta. Não sei o porquê da sua derrota. Esse o porquê, tenta substituir mentalmente por motivo. Não sei o motivo da sua derrota. Não sei o porquê da sua derrota. Esse porquê, que pode ser facilmente substituído por motivo ou por razão, é o porquê junto com acento. Tá bom? E ele é um substantivo. Inclusive, você pode usá-lo assim. Eu já contei os porquês, né, de tudo isso ter acontecido. Os porquês, os motivos, as razões. Tá vendo como é fácil? Tranquilo, é só associar, é só refletir, na verdade, sobre o uso dos porquês, que fica tudo mais fácil. Tá bom? É isso aí.